O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. York City, summer sweat, and the boys are rolling. Bem, Felipe, no último final de semana tivemos eleições parlamentares na Estônia. Vamos aos resultados. A gente vai passar aqui brevemente pelas eleições na Estônia. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a história da Estônia e dos outros países bálticos, a gente fez um programa que ficou muito legal, modéstia à parte, em que a gente falou um pouco da história desses países, da relação entre eles gravitando ali entre a Alemanha e a Rússia, historicamente. Foi o programa de número 157, tá? De setembro de 2018. Para quem quiser ouvir, como eu disse, acho que foi muito interessante. E também tem o nosso Fronteiras Invisíveis sobre a Finlândia, né? Porque a Estônia é meio que ela é mais ligada, ela é muito ligada à Finlândia, né? Culturalmente. Sim, culturalmente, as cores nacionais, o idioma do capeta, né? Junto com o húngaro, né? Então, são algumas sugestões aí. Mas, assim, a eleição na Estônia, ela foi marcada, primeiro, a Estônia caminha para ter a sua primeira premier, a sua primeira mulher como primeira-ministra, tá? Nós tivemos, segundo, uma vitória da oposição e terceiro, num cenário parecido ao restante europeu, um crescimento da direita nacionalista, da direita eurocética, né? Então, vamos... E curiosamente, esse crescimento se dá ao sul da fronteira, né? Na região sul da Estônia, justamente a região mais longe da Finlândia e ligada às outras duas antigas repúblicas socialistas soviéticas do Báltico. Isso, e também, até por conta disso, talvez, né, uma ligação ali por conta do medo russo, né, essa questão. Até porque, no caso, né, da Estônia, nós temos 1/4 da população sendo de origem russa, né? E esse 1/4 da população de origem russa fica justamente, né, nessa região das fronteiras. Então acaba tendo até uma ligação, né, como você mencionou, uma ligação não apenas geográfica, mas também uma ligação demográfica com esse voto. Então, vamos aqui rapidinho, né, passar pelos resultados. O grande vencedor das eleições foi o Partido da Reforma, tá? É o nome, Partido da Reforma. Em estoniano, né, que parece finlandês, é Eesti Reformierakond. Até que não ficou tão ruim, tá? É um partido de centro-direita, um partido liberal clássico, digamos assim, faz parte da Aliança Liberal dentro da União Europeia e ficou com 34 assentos no parlamento. Ganhou 4 a mais, tá? São 101 assentos. Você, para governar, precisa de 51. O partido com mais assentos ficou com 34. No total, 28,9% do voto. O comparecimento eleitoral foi relativamente alto para os fenômenos que a gente tem visto recentemente, foi 63% de comparecimento. Só que é curioso, porque assim, o partido mais votado, em números absolutos, teve 162 mil votos. Né? Isso pra gente aqui no Brasil é um número desprezível, né? Acho que o Rui Costa Pimenta deve ter tido mais votos que isso na última eleição, né? Com todo respeito aos nossos ouvintes que são do PCO. O Rui Costa acho que não saiu candidato na última eleição. Não? Eu acho que não. Nossa, confere aí, porque, enfim... O PCO não apresentou candidato na última eleição e apoiou informalmente a candidatura do Lula, depois da não formalização da candidatura do ex-presidente, eles não tomaram partido. Não tomaram. Então tá aí, então peço desculpas ao Rui Costa Pimenta. E
Em segundo lugar, ficou o Partido do Centro. Mas o Jango Filho, que foi o candidato menos votado, teve 30 mil votos na última 30 eleição. mil? Então ele não ganhava aqui na Estônia, não. Então, em segundo lugar, ficou o Partido do Centro, que apesar do nome, é um partido de centro-esquerda, um partido de um social-liberalismo, ali, um partido social-democrata. É o partido da comunidade russa estoniana. Tá? E já era o segundo maior partido, ficou em segundo lugar, só que perdeu um assento, de 27 foi para 26. E aí, em terceiro lugar, né, veio o grande vencedor da eleição, digamos assim, que é o Partido Conservador Popular da Estônia, fundado em 2013, tá? Que é o partido, né, nacionalista, é o partido eurocético, é o partido populista à direita, que, inclusive, a sua ala juvenil se chama o Despertar Azul. Né? Esses nomes são sempre complicados. E que tinha 7 cadeiras, ganhou 12, foi para 19, tornando-se a terceira força, com 17% dos votos populares. Tá? E isso porque não é uma novidade também no cenário político estoniano, um partido de viés nacionalista, né? Porque na década passada já tinha surgido o Pró-Pátria, que eu acho que é o nome diz tudo, né? Sim. E novamente, lembrando, o envolvimento dos países bálticos com movimentos, né, por exemplo, como o nazismo, né, a gente fala lá naquele programa, a gente comenta um pouco naquele programa. Em quarto lugar, ficou justamente o Pró-Pátria, que de 14 assentos perdeu 2, foi para 12, 13% dos votos, né, o Pró-Pátria, aí que também é um partido de direita. E em quinto lugar, e o maior perdedor, ficou o Partido Social Democrata, que tinha 15 assentos, perdeu 5, ficou com 10, 9,8% dos votos. E aí é o partido mais à esquerda do parlamento estoniano mesmo. E aí, então, nós temos novamente aquele cenário parecido com o de outras eleições parlamentares que a gente já comentou. E é interessante para os nossos ouvintes, assim, os caras estão falando da eleição da Estônia, né? Que porcaria que eu preciso saber. Às vezes pode servir para curiosidade, para você desenrolar com um crush, mas principalmente em um tempo em que se discute muito, inclusive aqui no Brasil, né? Ah, não, se o Brasil fosse parlamentarista, ia ser melhor, o parlamentarismo é mais dinâmico e tal. Você vê essas eleições muito fragmentadas, que resultam em parlamentos, às vezes, muito complicados, digamos assim, é interessante da gente pensar, inclusive, para trazer, né, para o cenário brasileiro, né? Como seria um parlamentarismo brasileiro. Além desses partidos, outros 5 partidos não cumpriram a cláusula de barreira, então ficaram fora do parlamento, como o Estônia 200, que é para ser um partido liberal, um partido bastante liberal, um partido que ficou com apenas 4,4% dos votos populares, então não conseguiu assentos. Os Verdes, né, que também não cumpriram a cláusula de barreira, o Partido da Estônia Livre e a Esquerda Unida da Estônia, tá? E aí, após o anúncio da vitória, disse que a Kaja Kallas, né, que vai ser muito provavelmente a primeira-ministra da Estônia, caso consiga formar um governo, a líder do Partido da Reforma, que foi o principal vencedor, disse que ela pode buscar uma coalizão bipartidária com o Partido do Centro, o segundo colocado, ou uma coalizão tripartidária com o Pró-Pátria e o Partido Social Democrata. O Partido do Centro disse que, devido a divergências sobre políticas fiscais, não engajará em conversas com o Partido da Reforma no momento, e aí o Partido da Reforma convidou o Partido Social Democrata e o Pró-Pátria hoje, tá, para conversas, embora, né, tema-se ali que devido ao histórico ali de divergências, especialmente entre o Partido da Reforma
e o Partido Social Democrata, essa coalizão talvez não seja viável. O fato é, se ela montar essa coalizão, vai juntar os 34 assentos do Partido da Reforma, mais os 12 assentos do Pró-Pátria, mais os 10 assentos do Social Democrata, para um total de 56 assentos, dando ali a maioria até com alguma margem de manobra, tá? Digamos assim. Então agora, né, repetindo, na Estônia assume um governo de oposição, já que quem estava, né, no poder era o Jüri Ratas, o líder do Partido do Centro, e até por isso que talvez tenham recusado, né, essa aliança, pelo menos imediatamente, com o Partido da Reforma. Pela primeira vez, uma mulher, um crescimento da direita populista, eurocética, nacionalista e uma língua do capeta. Tá? É isso que temos que ter em mente. E, novamente, não tem governo na Estônia ainda. Tá? Pode ser que ocorra aquele cenário que a gente sempre coloca aqui também, que é a Kaja Kallas pode vencer, mas não levar. Tá? Porque ela pode não conseguir formar um governo viável. Ela ainda vai ter que sentar e negociar com os outros dois partidos. Porém, a questão é que ela meio que deixou claro que não pretende negociar com o partido mais à direita do parlamento. Tá? Ela topa conversar com os partidos de centro-direita, com o partido de centro-esquerda. Agora, com o partido à direita, aparentemente ela quer manter um pouco uma distância, até provavelmente pela imagem perante as instituições europeias. Tá? Saindo então da Estônia, vamos aqui brevemente por outras notícias europeias, tirando uma que ficou para o fim do programa. Tá? Porque hoje vocês vão ouvir o Matias gritando uma coisa especial que não é sempre que ele grita. Tá? Sobre antissemitismo, né, tivemos a publicação de um estudo dizendo que os casos de ataques de violência antissemita de 2017 para 2018 na Europa subiu 74%. Não posso dizer nem que estou chocado, nem surpreso. O quadro tem sido mais preocupante, inclusive, na França, tá? E teme-se que esse cenário seja subdimensionado, já que a maior parte das queixas de violência racista, por exemplo, muitas vezes, a maior parte não são formalizadas. Né? Isso, infelizmente, por exemplo, para os nossos ouvintes que sejam negros ou negras, aposto que se várias vezes, em algum momento, eles sofreram alguma violência racial, mas nem foram para a delegacia, até porque sabe que dificilmente vai também desencadear alguma coisa. Então, e que também não é um tema fácil de abordar numa delegacia, por exemplo. Sim. Né? Então, nesse caso, nós tivemos, né, a publicação desse estudo na França, mostrando um aumento de casos de violência de antissemitismo e também, nesse cenário, essa semana foi condenado o Mehdi Nemmouche, de 33 anos, que matou 4 pessoas em maio de 2014 num ataque contra o Museu Judaico de Bruxelas. Tá? Ele que depois, inclusive, foi para a Síria lutar pelo Daesh, e aí agora ele foi trazido de volta para a Bélgica, ele que nasceu na França e enfrentou julgamento e foi condenado essa semana. Tá? Passando especificamente para a França, essa semana a Academia Francesa, né, que seria a Academia Francesa de Letras, né, a Académie Française, finalmente, né, permitiram, olha só que progressistas, né, assim, formalizaram, na verdade, algo que já era utilizado coloquialmente pelas pessoas, mas o feminino de títulos de cargos e de profissões. Então, assim, trazendo para a nossa realidade, a Academia Francesa oficializou presidenta. É mais ou menos isso que aconteceu. Embora, repito, coloquialmente já fosse usado. Né? Então, um caso que era muito conhecido, muito usado lá, o que foi citado nesses estudos, era o caso de médico.
porque qualquer médico, né, era medicine, né, médico. E aí muita gente adicionava um E, só que aí confunde com medicine, que é o remédio, né? E outro exemplo que foi dado é o de bombeira, né? Porque o francês seria assim, pessoa que combate o fogo. E agora vai ter o bombeira. Mas enfim, então formalizaram algo que já era usado, mas era uma questão que durava séculos já, esse banimento. Mas o caso mais bizarro mesmo, né, pelo pouco que eu vi, até porque eu não sou, né, tenho uma noção mínima de francês, tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes são francófonos, até por viverem lá, morarem lá, estudarem lá. Por exemplo, um abraço para nosso ouvinte Bia brasiliano, que mora na França. Se você escrever em francês la président, não é a presidente ou a presidenta, é a esposa do presidente, né? Então vai ter que fazer algumas mudanças aí, mas vai sair a reforma. E além disso, os coletes amarelos convocaram novamente protestos para esse final de semana e estão ali, digamos, querendo renovar, dar mais um gás aos protestos, já que eles têm diminuído e principalmente o apoio popular à ideia dos coletes amarelos tem diminuído. Tá? Nas 2 últimas semanas, pela primeira vez, saíram pesquisas de opinião na imprensa francesa dizendo que a maior parte da população já acha que já deu dos coletes amarelos. Por quê? Porque eles estão indo para o 16º final de semana de mobilização. Então está acontecendo um cenário que a gente colocou aqui no programa, mês passado, mais de um mês até, que assim, se você tem protesto todo sábado ali, agendado, vira compromisso, deixa de ser protesto. Né? Vira... E o governo venceu pelo cansaço, né? É uma abordagem extremamente válida, inclusive. E também o próprio movimento está se fragmentando, né? Porque a gente já tem diversos relatos de violência física entre os próprios manifestantes, né? Num ponto que a gente já tinha abordado, nas diferenças ideológicas mesmo, no seio dos coletes amarelos. No seio dos coletes amarelos. Ficou bonito, hein? Na Itália, o Nicola Zingaretti, o presidente do Lazio, tá? Região do Lazio, não da Lazio, o time, né? Que é o Lácio. A origem do latim. Isso, né? Que o português é a última flor do Lácio, né? O Nicola Zingaretti foi eleito o novo líder do Partido Democrata, que é o partido do centro-esquerda, que até o ano passado governava a Itália, até o final do ano retrasado, na verdade, né? Governava a Itália com 67% dos votos, sendo que cerca de 1,5 milhão de integrantes filiados ao partido votaram por todo o país. E a ideia é transformar, né, o Partido Democrata como a principal força de oposição na Itália. E, digamos assim, renovar o partido e recuperar um pouco da porrada que tomou na última eleição, né? Porque o Partido Democrata foi de ser o partido do governo para ser o terceiro partido do parlamento, né? Então, isso é uma porrada razoável. Na Polônia, infelizmente, tivemos eleições na cidade de Gdansk essa semana, né? A antiga Danzig, porque, né, o prefeito foi assassinado, né? O Pavel Adamowicz, a gente comentou isso em janeiro, né? 2 meses atrás, porque já estamos em março. E aí, a sua vice, né, que assumiu interinamente, a Alexandra Dulkiewicz, foi eleita com 82% dos votos para ser a prefeita de Gdansk. Eu só não entendi, os nossos ouvintes que residam na Polônia talvez possam ajudar, porque uma coisa que não ficou clara para mim é se ela foi eleita para um novo mandato ou se ela foi eleita para cumprir o restante do mandato, né, que o Pavel Adamowicz havia sido eleito. Tá? Isso para mim não ficou muito claro, então se algum dos nossos ouvintes que reside na Polônia puder ajudar, eu agradeço, tá? Mas de qualquer jeito, a Alexandra Dulkiewicz é a nova prefeita de Gdansk, ela que é da plataforma cívica, né, que é o partido
de centro, né, da Polônia, né, não é o partido nacionalista que está no poder. Na Rússia, o Putin anunciou que em 2018 o país conseguiu impedir as ações de até 600 espiões estrangeiros. Tá, isso aqui vai a notícia pela curiosidade, né? Porque, porra, haja roteiro de James Bond, né? E ele disse isso em resposta, né, digamos assim, a um discurso do Donald Tusk, dizendo que espiões e agentes de inteligência anti-europeus possam tentar interferir nas eleições europeias do Parlamento Europeu. E aí o Putin disse, olha, é o seguinte, em relação à interferência, a gente pegou 600 caras aqui operando aqui, tá? Então dando a entender que, tipo, vocês também estão se metendo nos meus assuntos, só que a diferença é que aqui a gente não deixa, né? Então, né, mas assim... A gente consegue controlar os espiões de vocês, do contrário, eu não posso falar nada. Então, só que assim, é aquela coisa, pode ser bravata dele também, porque não tem uma auditoria disso, né? Que nem quando eu tinha lá no sorteio do Faustão, né? Quando sorteava lá a carta, tinha lá um auditor. Não tem uma central internacional de espionagem, assim, que represente a categoria. Um cadastro. Eu penso, sindicato dos espiões. Eu acho que não é muito inteligente. Né? Aí eles convocam a manifestação, não vai ninguém. Na segunda-feira, agora duas notícias, digamos assim, supranacionais, né? Porque o Papa é o chefe da Santa Sé, né? Mas o Papa Francisco anunciou na segunda-feira, dia 4, que vai abrir os arquivos do Vaticano da época do pontificado do Pio XII, né, que foi Papa de 1939 a 1958, e tem, né, aquelas diversas... Desde 39, só para esclarecer para os ouvintes que não se ligam muito em datas, é o começo da Segunda Guerra Mundial. Isso. Né? E o que acontece? Nós temos ali, desde estudos e debates sérios sobre a relação entre o Pio XII e a Alemanha nazista, até as teorias da conspiração mais bizarras possíveis, né? Mas o fato é, existem críticas, inclusive de organizações judaicas, de que o Pio XII teria sido omisso, ou, enfim, teria participado, enfim, como eu disse, tem todo tipo de grau de debate e teoria em relação ao Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. E aí o Papa Francisco disse que vai abrir todos os arquivos do Pio XII para mostrar que ele trabalhou silenciosamente em bastidores, na verdade, para salvar judeus. E os arquivos serão abertos no dia 2 de março de 2020. Para deixar claro para os nossos ouvintes, esse tipo de evento, por exemplo, 2 de março de 2020, é tipo Disneylândia para historiador, entendeu? Os caras vão querer se lambuzar, porque quem estuda esse assunto, é claro, né? Quem já manja dos Paranauê. E lembrando que... existe um debate muito grande também em relação à figura do Pio XII, inclusive tem um famoso livro do John Cornwell, que é o Papa do Hitler, né, a história secreta do Pio XII, e daí, quem sabe, né, com a abertura desses arquivos, justamente os pesquisadores tenham como se debruçar no tema. Também não sei como vai ser essa abertura, né, se vai ser lenta, gradual e segura. Muita gente até teme, né, pela própria integridade física do Papa Francisco. Que nem aquele documentário, O Poder do Chefão 3. Em Brujas no las creo, pero que la sai. Então... A gente falou da Estônia, né? Nos países bálticos, esse é um outro assunto que a gente pode voltar a debater um dia, que a abertura dos arquivos foi o contrário, foi completamente traumática. Então, assim, do dia pra noite, você podia ir lá verificar o que o governo tinha sobre você, se o seu vizinho era espião ou não. E também sobre os papas, né? O Pio XI também é centro de muitas teorias da conspiração, porque foi o Pio XI que assinou a concordata do Reich, né, com a Alemanha nazista, normalizando as relações entre a Igreja Católica e a Alemanha nazista ainda em 1933. Ele também assinou o Tratado de Latrão, com Mussolini e tal, mas enfim, o Tratado de Latrão é uma pendência histórica, a gente falou um pouco disso recentemente. Tem um texto meu na Gazeta sobre isso, né, preenche aí no bingo. Então, tá aí a notícia do Vaticano.
E já que eu citei o livro do John Cornwell, também cito o livro do Mark Ribling, O Papa contra Hitler, né? Que daí é uma resposta da Igreja Católica contra as acusações feitas. Então, fica aí as duas indicações, você lê ambos e tira suas próprias conclusões. Por isso que tem desde debates mais sérios até as teorias da conspiração, dizendo que tem a ideia de que o Hitler queria sequestrar o Papa para forçar o Papa a assinar alguma coisa. Enfim, tem teorias para todos os gostos. Novamente, tem a de que o João Paulo I foi assassinado porque ele queria abrir a boca sobre algumas coisas, né? Tem várias teorias aí, né, de diferentes graus de diversão, digamos assim. E curioso que o embaixador da Hungria, junto à Santa Sé, o Edward Habsburg, olha o nome, tweetou, né, fazendo uma tradução aqui do inglês, né, ele tentando imaginar o choque para algumas pessoas quando descobrirão que o Pio XII não era o Papa do Hitler, mas salvou a vida de centenas de judeus. E tem uma questão assim que é sempre importante da gente lembrar, que é que nós somos, até que se prove o contrário, nós somos seres humanos. Então, assim, por mais que a gente pense a Igreja Católica, você tem uma autoridade central, você tem o Papa, né, a ideia da infabilidade papal, né, o Papa como representante de toda a Igreja Católica, você tem ali dezenas de milhares de integrantes dessa igreja que são pessoas. Então você teve, desde, por exemplo, os bispos espanhóis, que foram um dos pilares do franquismo, até você vai ter, por exemplo, padres em paróquias na Baviera que foram perseguidos pelo Partido Nazista por se colocarem ativamente contra a perseguição promovida pelos nazistas. Né? Você vai ter também, além da instituição e além do líder temporal e espiritual dessa instituição, você também vai ter as condutas individuais dos seres humanos a nível de indivíduo enquanto pessoas individuais. Tá? Né? Espero que tenha ficado claro que são indivíduos individuais, individualmente. E finalmente, na quarta-feira, se reuniram em Viena representantes do Irã, da União Europeia, da França, da Alemanha, do Reino Unido, da China e da Rússia, né, para tentar aí manter e salvar o acordo nuclear, né, que é afetado pelas sanções dos Estados Unidos, e concordaram em testar o mecanismo, né, do INSTEX, que vai ser, né, aquela ideia da permuta, né, fugir do uso do sistema financeiro, do uso do dólar, para contornar as sanções dos Estados Unidos contra o Irã e tentar manter o acordo. Vamos ver se vai dar certo.